Quais são as medidas e financiamentos públicos para as artes negras? Quais os retrocessos? Esses são bastantes. Os avanços? Esses nós temos também. E acho que é importante ressaltar a professora Patrícia Hill Collins, que esteve recentemente na sua cidade, na cidade que você escolheu, como moradia, que é o Rio de Janeiro. Perguntaram para a professora Patrícia Hill Collins sobre o futuro, se era possível pensar na exterminação do racismo. E ela respondeu algo que eu acho que é muito interessante. Ela disse: muitas vezes nós não conseguimos ver uma saída. Muitas vezes nós temos certeza que os nossos filhos e netos não verão essa saída, mas não quer dizer que não existe essa saída. Pela presidência do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado. Fui eleita, primeira mulher, né, a ser eleita como presidente do Conselho, fui reeleita. Junto com toda a equipe de conselheiros, e eu tive a felicidade de ter pessoas comprometidas, com conhecimento, nós tivemos algumas ações. A primeira foi a implementação da Lei 10.639 pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. O que aconteceu nesse fórum foi uma luta incrível para poder ter esses, como eu posso dizer, esse subsídio do governo para isso acontecer, mas a gente não deveria ter mendigado tanto para que isso acontecesse. Isso deveria estar já dentro desse sistema. Isso a gente não teria que estar brigando e fazer todas as pressas como aconteceu dessa vez, né? Foi uma corrida louca atrás de ajuda, de parceiro, e que é estranho poder olhar e ver que nós somos 54,2% da população. A gente sabe que somos muito mais disso do que isso, e a gente ainda tem que ficar mendigando por ações, que me incomoda demais isso. E hoje, por estar dentro de um espaço público, à frente de um espaço de culturas negras, eu quero dizer que nosso espaço precisa, deve e tem que ser colocado sempre em pauta e em discussão. Lá eu tinha ações que, espantosamente, tenho brigas ainda, como o yoga dentro de um centro de culturas negras. Não que não seja uma prática muito importante, mas não é uma prática que depende, que veio da gente. Hoje eu preciso ter a ciência e a consciência de que essas ações que são realizadas aqui dentro desse fórum são ações que a gente também precisa ter lá dentro, né? São ações que o nosso governo precisa entender e nos fortalecer para que isso aconteça. E a gente precisa buscar mecanismo. E as ferramentas que hoje temos para poder fazer isso e buscar nós. Ou seja, precisamos estar mais juntos, precisamos correr sempre junto. Tem uma coisa que eu costumo dizer, que é de um rapper, um amigo meu, que ele diz: se a história é nossa, deixa que nós escreve. Então vamos escrever a nossa história da forma que ela tem que ser escrita. Chega de falarem pela gente. Está na hora da gente escrever a nossa história, está na hora da gente contar de que forma foi, e não deixar com que eles escrevam para a gente. Isso. E vamos lá, vamos ocupar esse espaço, gente. Vamos fazer isso acontecer. Eu preciso que vocês ocupem, porque no passado recente existia um projeto de transformar esse Centro de Culturas Negras em um poupa-tempo. Eu acredito que a gente não pode perder mais nada, né? Chega de perder. Preciso da ajuda de vocês. Todos os espaços públicos relacionados e direcionados à cultura negra precisam do apoio de todos vocês para que isso continue acontecendo. E vamos aproveitar que a gente está construindo pontes, vamos aproveitar que a gente está lá e estamos com vontade de trabalhar e fazer a coisa acontecer da forma que tem que ser. A gente nunca inaugura, né? É sempre uma retomada. Eu me lembro que de 2000, a disso está por aí, mas de 2000 a 2004, os cadernos negros no Quilombo hoje usavam muito esse centro, né? Ou seja, nós temos uma memória cravada da arte, da literatura, do fomento de muitos poetas naquele lugar, e ter você lá agora, eu acho que é um momento muito importante para a gente retomar de fato aquele espaço como um quilombo urbano que é nosso. Um detalhe que é bem importante, né? Existiam muitas iniciativas que nasceram lá, como o ILU, o
pessoal agora que está fazendo o festival, o pessoal do Odara, que iniciou lá. Nós somos o primeiro centro de culturas do estado de São Paulo. Um momento de reflexão, um momento de lutar, no mínimo, pela manutenção das nossas conquistas. E quando nós pensamos em cenas negras, nós estamos falando do novo. Nós estamos falando de construção coletiva. Ao passo que os teatros brancos estão esvaziados, e aí a categoria tem se reunido, né? É inédito isso no Brasil, eles estão se reunindo porque estão dizendo, não temos público. O teatro negro tem público em todas as capitais. Você como um gestor, como um pensador, eu não queria ser paternalista, mas como o grande pai do teatro negro brasileiro, nesses últimos 20 anos, como a gente pode lutar contra isso que está posto? Primeiro, que é uma política que começou a tesourar todos os editais e toda a possibilidade de ação afirmativa, desreconhecendo a legitimidade de cotas, por exemplo. Se não reconhece a legitimidade de cotas, desreconhece um processo de quase 4 séculos de escravização de uma mão de obra negro-africana. Diante disso, de grupos de teatro, de grupos de dança, de dramaturgos, de performer, de críticos, como nós vamos lidar com essa interface? Fizemos um primeiro fórum aqui, com a participação de 47 representantes de grupos. Fizemos um segundo fórum com a participação de 100 representantes. Fizemos um terceiro fórum já com 170 representantes. Eu posso estar aumentando o número, mas é pouquinho, então é muito pouco. Dali do primeiro fórum de 2005, eu me sinto respondendo a pergunta dele, porque acredito que este fórum, como tantos outros fóruns, é uma possibilidade de impedir o aniquilamento das nossas produções artísticas. Resumidamente, quero dizer para vocês, a partir do primeiro fórum, nós fizemos uma carta a Salvador do primeiro fórum, fomos ao Gilberto Gil, então ministro, dizer a Gil algumas coisas. Abrir toda a estrutura do Ministério da Cultura para atender as demandas das artes cênicas negras e não mais colocar a Fundação Cultural Palmares como a única representante da negrada dentro da estrutura federal. A Palmares nunca deu conta das nossas necessidades e nunca dará conta das nossas necessidades. Defendo, inclusive, que uma estrutura dentro do MIC que de fato abarque todo o nosso caldeirão cultural, aí eu estou falando das questões quilombolas de terra, estou falando das atribuições do IPHAN em respeito e cuidado às nossas manifestações culturais, às nossas matrizes africanas de cultura. Daí eu estou defendendo a questão do IBRAM, de fato, cuidar do lugar de memória, como a tal Secretaria da Diversidade, conjunto com as nossas manifestações, como o retorno absoluto dos pontos de cultura que, por ser das ideias mais extraordinárias das últimas décadas, quase que hoje não existe. Porque o ponto de cultura é um perigo para aquelas estruturas viciadas do Ministério e das secretarias, nossas secretarias municipais e estaduais. Um edital. Esse edital existe até hoje.
que quando retornar, nós temos que repensar o seu modelo, e penso que quem pode de fato repensar esses modelos são iniciativas como essas daqui. Para de fato dizer o que é, sim, com muita propriedade, após discutido entre nós, o que de fato é de interesse nosso para a nossa comunidade artística e cultural pública. Então era isso que nós fomos colocar para o Gil. Outra coisa que até hoje eu acho que nos fóruns, individualmente, nós temos que bater firme, é a formação das comissões que julgam projetos dos editais. Então não se pode permitir que qualquer órgão ou qualquer empresa, privada ou não, lance seus editais e não tenham representantes da comunidade negra, mas é em números. Em números. E ela tem que entender que nós entendemos que não se pode mudar uma nação, um país racista durante 300 anos com um governo, 2 governos, 3, 4 governos. É impossível. É impossível implantar a 10, Lei 10.639, não piscar de olho por causa de uma vontade política, maluquice. É impossível. É impossível. É impossível. Agora, nós temos urgências. Quando essa esquerda voltar, nós temos que estar pretos e pretas absolutamente organizados, o que não significa ter uma unidade de pensamento. É todo mundo igual, que é mentira, é maluquice. É maluquice. Mas nós temos que ter uma organização tal que imediatamente assim aqui tome titulação de terras quilombolas. Eu passei pela Fundação Cultural Palmares, eu sei, está pronto dentro do INCRA. Imediatamente nós temos que ter uma força de 120 milhões para a titulação de terra quilombola urgente, para as cotas na cultura urgente, e não é cota somente ali na Lei Rouanet. O IFAM, quanto tem de dinheiro e quanto vem para a gente. Tombamento das nossas casas de santo, salvaguarda das nossas culturas e da nossa arte, lugar de guarda de memória com branco. Qual é o volume de recursos que tem nisso? E não é só recurso que nós temos que pedir ou exigir,